Muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na live do Instituto VIA, Instituto que fomenta tecnologia focada no trânsito. Hoje nós vamos fazer mais um debate muito produtivo aqui. Estamos recebendo o doutor Rafael Tagino, entre outras coisas, assessor jurídico do Instituto VIA. E a gente vai tratar hoje especificamente de um assunto que está verdadeiramente aí entrando, né, nas empresas, em todos, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela já foi publicada, ela já entrou e ela terá a partir agora de agosto as suas penalidades aplicadas. Então por isso dessa noite a gente convida vocês, convido também os seus amigos aí, para que a gente possa receber aqui o doutor Rafael, que vai estar conosco, para que a gente possa bater um papo, discorrer sobre esse tema, que é um tema tão importante, um tema tão atual, um tema que precisa de esclarecimentos, e a gente vai focar especificamente, né, nas questões dos órgãos de trânsito do Brasil. Como o Instituto VIA ele é focado no tecnologia e trânsito, a gente quer falar um pouquinho sobre os órgãos de trânsito do Brasil. E é importante alertar você que não, por algum motivo, né, não pôde estar aqui nessa noite. Essa live fica gravada no nosso YouTube, fica gravada aqui no nosso IGTV e estará disponível para tantas e quantas consultas forem necessárias. E a gente também pode, nesses canais, mandar informações, pedido de informações que a gente com certeza vai esclarecendo. Então eu vou receber aqui o nosso querido Dr. Rafael Tagino, que já está aqui para que possa compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua sabedoria nesse assunto tão importante. Então vou convidar aqui o Dr. Rafael para estar dentro de mais alguns segundos, que é o tempo que o pessoal também está chegando, o pessoal às 7 horas chegando do trabalho. Então já mandei. Dr. Rafael, seja bem-vindo. Uma alegria recebê-lo aqui essa noite. Eu acho que o seu microfone está desabilitado. Tá me escutando? Uma olhadinha aí no seu som. Tá habilitado. Tá me escutando? Melhorou o seu som? Tô escutando. Você tá me escutando? Habilitou agora. Eu não estava lhe ouvindo. Mas agora sim. Tá. Rafael, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui essa noite. É um tema tão importante, um tema tão emergente, né, nesse momento. Amigos começam a entrar aí. Meu querido amigo Saldar Fleme Cabral, né, gerente de transporte do DR, uma pessoa sempre focada e voltada para as coisas do trânsito aqui na nossa Paraíba. Então, Rafael, é uma alegria ter você aqui essa noite. O Instituto VIA tem se notabilizado por toda a semana debater temas importantes para a comunidade, mas especialmente para a tecnologia e o trânsito, né, que é a nossa vertente maior. Você, eu já lhe anunciei aqui também, como nosso assessor jurídico do Instituto VIA, que tem feito esse trabalho maravilhoso aqui ao nosso lado. E hoje a gente vai bater um papo bem tranquilo, né, sobre a LGPD. Um tema que para muitos tem sido aí um monstro, uma dificuldade, se você entenderem bem. E vamos tentar, Rafael, numa linguagem bem fácil, né, de entendimento, passar um pouquinho para as pessoas. Até porque, como eu alertei aqui no início, essa live depois ela fica gravada no nosso YouTube, né? E a gente tem visto que durante as semanas as pessoas têm acessado e tem crescido o número de acesso às lives anteriores. Que as pessoas sabem que ela é gravada à noite, mas preferem às vezes ouvir de dia, de manhã. Então, a partir da manhã, muita gente vai estar vendo isso aí. Então, é um conteúdo muito rico que a gente vai debater aqui essa noite. Então, eu queria deixar a primeira vontade para que você possa se apresentar, saudar as pessoas que já estão aqui conosco, né, nessa live. E você pode até logo depois fazer uma pequena abertura, né, do que é a LGPD. Fica à vontade. Obrigado, João. Primeiramente, agradeço o convite para participar aqui dessa live. Tenho acompanhado de perto esse projeto, esse brilhante projeto que o Instituto VIA vem desenvolvendo em prol de toda a comunidade do trânsito, envolvendo tecnologia e trânsito. E nesse aspecto aqui que vamos conversar hoje, né, também saúdo aqui os amigos que estão presentes nos escutando, que vão nos escutar também no IGTV, onde ficar salvo aqui nossa live. Inicialmente, eu realmente gostaria de trazer um ponto que você bem focou em tentar descomplicar um pouco sobre a LGPD. Porque quando vem o nome lei, para as pessoas que não são da área, já se
tem um questionamento, já se tem uma dificuldade de compreensão do tema, porque já pensa que apenas se trata de algo jurídico. A LGPD ela é um conjunto, né, de áreas, tanto a área jurídica, quanto a área de TI e quanto a área de processo. E também, para quem não é do mundo de TI, do mundo de tecnologia, quando se trata em algo de tecnologia, algumas pessoas já ficam um pouco receosas de tentar saber, de tentar aprender. Mas a ideia aqui, João, é a gente conseguir conversar de maneira bem informal, realmente, porque a ideia é que todos compreendam o que a gente tem para ofertar de conhecimento, de experiência nessa área. Então, eu trouxe inicialmente, João, pelo menos uns aspectos aqui iniciais, de como foi o surgimento da LGPD no Brasil, né? Primeiramente, cabe ressaltar que os principais passos, os primeiros passos, ele se deu na Constituição Federal, onde lá já menciona alguns pontos sobre proteção de dados. Depois veio o nosso Código do Consumidor, que lá já tem uma seção específica sobre o cadastro de banco de dados, que é o caso que se tem aí do Serasa, né, do SPC, já é uma ideia de proteção de banco de dados, já é um tratamento de dados acontecendo ali desde 93, quando foi editada o Código de Defesa do Consumidor. Depois veio o Marco Civil da Internet, que foi a primeira lei responsável por regular o uso da internet no país, que já veio agora em 2013. E, por fim, depois de tantas, digamos, pinceladas sobre proteção de dados dessas normativas, em 2018, por fim, veio a nossa LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a qual foi editada em 2018, porém, a sua vigência iniciou em 2020. Entretanto, a aplicabilidade da multa, como você bem iniciou aqui, bem frisou, se dará agora em agosto de 2021. E por isso que esse tema de LGPD está ainda mais forte nos comentários, tem um enfoque maior nesse ponto, por causa que quando vai mexer no bolso de todos, né, João, a gente sabe que a atenção fica maior. Mas então, além do mais, também trazendo aqui, já trouxe aspectos históricos da legislação, como ela surgiu, da onde veio, e também eu posso trazer aqui uns aspectos motivadores dessa lei. Muitas pessoas pensam que os aspectos motivador, ela se baseou apenas em aspecto legal, mas não, mas envolve também aspecto político, aspecto social, porque essa lei ela veio realmente para proteger a sociedade do que se vinha se fazendo, né, João? O que a gente viu diversas vezes, digamos, essa ilegalidade da falta de proteção de dados dos titulares, da sociedade em si, e também um aspecto muito forte é o aspecto comercial. Eu friso aqui pelo aspecto comercial, vou só dar uma pausa assim e agradecer a presença do advogado lá do Ceará, o meu amigo João Batista. Prazer, João. Obrigado por você estar aqui conosco. Então, o aspecto comercial da LGPD, ela também veio forte, porque quando outros países já estavam regularizados, já se tinha uma lei geral aplicada às empresas privadas também, os órgãos públicos tendo que seguir aquela lei, o Brasil estava sem uma orientação a seguir e aquele país, aquelas empresas, quando vinham se relacionar com o Brasil, com empresas do Brasil, elas começavam a ter uma dificuldade porque não tinha aquela segurança de privacidade dos dados que estavam sendo tratados, estavam sendo conversados, estavam sendo trocados ali naquela relação. E aí muitas empresas brasileiras, até aspectos políticos também, foram ficando para trás justamente porque o Brasil ficava realmente fora desse grupo onde se tinha uma normativa, onde regulamentava a proteção de dados dos cidadãos, né, dos titulares de dados. E aí, trazendo esses aspectos, João, eu trago aqui também assim, os fundamentos, essa parte mais pesada da LGPD, todos estão descritas na lei, a gente pode realmente passar aqui por cima, mas trazendo aqui um aspecto bem simples, o dado pessoal, o que é um dado, né? Muitas vezes a gente tem essa dúvida de identificar o que é um dado. O dado é uma informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável.
Mas aí pergunta-se, e a pessoa jurídica, ela tem um dado, o seu dado vai ser tratado pela LGPD? E aí é um ponto que eu já faço uma distinção aqui no início da nossa conversa, é que a LGPD, ela veio para tratar os dados de pessoas naturais, de pessoas físicas, e não de pessoas jurídicas. Essa questão foi já decidida, certo? Nos primeiros passos da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde discutiu e que viu e que se concretizou que os dados realmente que vão ser tratados de acordo com a LGPD são de pessoas físicas. Obviamente que as pessoas jurídicas também terão sua proteção, mas não por essa lei, mas sim por leis específicas daquela pessoa jurídica. Entretanto, isso aí eu trouxe o que é o dado e qual o dado vai ser realmente tratado de acordo com essa lei. Porém, digamos assim, quem são as pessoas responsáveis por fazer o tratamento desse dado, certo? Aí, como é que vai se dar a aplicabilidade da LGPD quando você vê por quem é feita a operação de tratamento? A operação de tratamento daquele dado, sim, pode ser feita por uma pessoa natural e também pode ser feita por uma pessoa jurídica. E aqui a gente traz uma distinção por uma pessoa jurídica de direito privado e por uma pessoa jurídica de direito público. Entretanto, a lei, João, já que puxando aqui para o nosso tema, para o órgão de trânsito, ela escolhe, certo? Ela tem umas exceções onde diz que para algumas funções, para algumas necessidades de alguns temas, por exemplo, de segurança nacional, de segurança pública, a lei ela não tem aplicabilidade. E aí a gente trazendo aqui para o órgão de trânsito, que aqui é o nosso enfoque, essa aplicabilidade ela não será feita pela LGPD, visto que a maioria dos dados, digamos assim, eu estou trazendo uma via de regra, a maioria dos dados, eles são tratados, aqui entende-se tratado como todo o processo da coleta ao armazenamento do dado, o tratamento, certo? Ele vai ter uma justificativa, um fundamento na segurança nacional. Quando o Detran precisa de uma biometria sua, quando o Detran ou qualquer outro órgão de trânsito necessita de um CPF, de um dado especificamente seu, certo? E aí, vendo isso, a gente vê que podemos dividir o órgão de trânsito em dois grandes grupos, certo? O primeiro, quando essa aplicação da lei será de forma indireta, que foi esse caso que eu acabei de contar. Quando ela vai precisar, sim, vai precisar de um dado do cidadão para justificando a segurança pública, a segurança do Estado. Mas daí a gente tem que ver que ele não tem, digamos, o órgão de trânsito, ele não vai poder utilizar aquele dado de qualquer maneira pelo fato da LGPD não ser aplicada. Aí a gente já vê a aplicação de maneira indireta, certo? Como assim? Nesse primeiro... Pode falar, João. Então, agora, só para a gente entrar nessa seara e ir debatendo, exatamente essa é a grande questão. Então, só para a gente falar da linguagem mais clara. Então, o órgão de trânsito, ele para coletar esse dado, vamos dar um exemplo, os Detrans. Né? Os Detrans, houve a determinação, através de resoluções do Código de Trânsito, para que houvesse obrigatoriamente a coleta biométrica, né, dos dados. Então, ele tem uma justificativa para isso, a segurança. Né? Então, aí ele não entra no LGPD. Ele tem esse discernimento e o poder de dizer: eu quero coletar o seu dado agora da íris, eu quero coletar o seu dado facial, eu quero coletar o seu dado biométrico, e entre tantas outras questões. Então, os órgãos de trânsito, né, eles não têm por serem órgãos de segurança. Da mesma forma, com as categorias de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, ela dentro também da lei, né, que determina a coleta daqueles dados, ela tem esse direito. Agora, qual é o grande problema dos órgãos de trânsito? A necessidade do controle através da LGPD. É o vazamento dos dados. Né? Isso a gente tem visto, aí eu vou falar um pouquinho do Detran,
aqui. Eu queria aproveitar, Rafael, e saudar aqui. Tenho visto que várias pessoas da CEMOB João Pessoa, em nome dos diretores, né, Cesário, e do seu amigo Expedito, que é o nosso diretor administrativo, né, ele ficou muito feliz em saber que você aqui estava aqui conosco. Então, quero saudar todas as pessoas de órgãos de trânsito, né, do Brasil todo que estão nos acompanhando aqui nesse momento. E gostaria de enfatizar a alegria de saber que a CEMOB João Pessoa será uma das primeiras, né, um dos primeiros órgãos de trânsito a instituir o seu comitê de LGPD para que possa implantar. E aí nós vamos dissertar aqui durante a noite, né, aqueles temas que vão ser importantes à ordem de trânsito para que ele possa cuidar. Então, isso aí vem acontecendo, lamentavelmente, Rafael, ao longo dos anos, diversos DETRANs, como aconteceu agora há muito pouco tempo, né, no Rio Grande do Sul, né, mais de 500 mil informações, né, de condutores do Rio Grande do Sul vazaram, né, para que as pessoas usassem isso comercialmente. Né? Graças a Deus, a polícia descobriu, detectou e conseguiu sanear. Né? Então, acho que a grande importância da LGPD nos órgãos é como você falou com muita clareza, é o tratamento desse dado, o armazenamento desse dado e o cuidado com esse dado. Eu queria só fazer esse parênteses, saudar essas pessoas. Quero saudar também, não posso deixar, a nossa querida Bimadab Vieira, né? Eu chamo a primeira dama do trânsito desse Brasil, uma guerreira, está aqui presente também assistindo com a gente aí. Então, fica à vontade, Rafael, para continuar o nosso bate-papo. Eu tenho Show de bola. Aqui, viu? Tenho várias perguntas. Certo, vamos tocando. Vamos tocando, vamos conversando e vamos tocando. E recapitulando aqui, como você bem frisou, esse aspecto da segurança dos dados, em que o DETRAN, o órgão de trânsito, o CEMOB, o DENATRAN, ele vem a coletar, vem a armazenar no global, vem a tratar aquele dado de maneira em geral. Eu divido em dois grandes fluxos, né? O primeiro fluxo, aquele onde a LGPD vai ser aplicada de maneira indireta, que quando, pela justificativa de segurança pública, o órgão de trânsito vai coletar aqueles dados, certo? Porém, a LGPD, ela vem para trazer um equilíbrio entre segurança e privacidade. Não é que, como você bem frisou, não é que o fato de ela poder, sim, coletar, capturar aquele dado de maneira discricionária, digamos assim, justificando na questão da segurança pública. Ela não quer dizer que ela tem que utilizar de qualquer maneira. Não, pelo contrário. Presume-se, você como cidadão, você como titular de dado, quando você entrega o seu dado para o órgão de trânsito, para poder tirar uma CNH, para poder abrir até porque você foi multado por excesso de velocidade, um exemplo, quando você entrega um dado, qualquer dado que seja, para o órgão de trânsito, presume-se que aquele órgão de trânsito vai ficar com o seu dado para utilizar para a segurança pública. Ele não pode deixar o seu dado à disposição para qualquer um ter acesso, isso aí ele não pode, ele tem que realmente zelar pela privacidade daquele dado. Tem que ter um equilíbrio entre a segurança e um equilíbrio entre a privacidade daquele titular de dado. Então, ele não pode se exceder a privacidade, tirar um pouco da privacidade da dado em justificativa da segurança. Não, ele tem que realmente equilibrar e capturar aqueles dados, porém com segurança. E aí a gente pergunta, como é que um órgão de trânsito ele pode, digamos, iniciar, né, a adequação LGPD, visando esse primeiro grupo que eu trouxe aqui. Como você já bem trouxe aí, parabéns a todos aí do CEMOB pela criação do comitê de LGPD, que realmente, por onde eu ando, é difícil ver órgãos de trânsito tomando essa atitude. Parabenizo a todos da diretoria, a todos os servidores também da CEMOB pelo grande feito que vem fazendo nessa gestão. E o primeiro ponto, sim, é criar um comitê de LGPD, certo? Onde daí vai sair um encarregado. O encarregado é o DPO, como também pode ser chamado. Ele terá a função realmente de fazer a gestão dos dados ali coletados, capturados, o tratamento em si dos dados. Ele vai ter fazer a gestão desse tratamento e saber qual é a melhor, onde ele está sendo guardado, como vai ser armazenado, todos esses pontos ele vai ter que realmente gerir, certo? E aí o
o órgão de trânsito ele vai ter que começar a ter ferramentas de tecnologia para poder alguns dados que ele traga como sendo realmente muito privados, só dá acesso àquelas pessoas que realmente possam ter acesso, com logs, identificar, rastrear quem teve acesso àqueles dados e proteger o máximo, fazendo esse ajuste, essa adequação dos próprios sistemas internos do próprio Detran. E aí tem um ponto que eu gosto também de falar nesse aspecto, João, até que a gente estava conversando anteriormente, que é em relação aos dados dos servidores dos órgãos, né? Que é algo que a gente pensa só nos dados que são coletados de fora, mas esquece internamente. E aí, nesse ponto, também vai ter a mesma ideia aqui, né? Por um lado, a gente tem a segurança, por outro lado, a gente tem a privacidade, e por outro lado, também a gente tem a questão da lei da transparência, que também tem que ser seguida. Nenhuma lei vai ser maior do que a outra, elas vão ser equilibradas em si. Obviamente, para você poder cumprir a lei de transparência, você vai ter que mostrar quanto aquele servidor está a receber por mês. Mas isso aí não é uma informação que tenha privacidade para aquele servidor. Não é, porque na hora do momento do concurso que ele faz, já é divulgado quanto será o seu salário. E aí essa informação realmente tem que ser transparente. Mas nesse caso, o órgão não pode disponibilizar o CPF, não pode disponibilizar o endereço, outros dados realmente que não cumprem com a necessidade da lei de transparência. E aí ele realmente tem que evitar. Evitar não, ele não pode fazer. Tá? E aí é onde a gente traz esse ponto do servidor público dos órgãos de trânsito e essa proteção que o próprio órgão de trânsito tem que fazer perante os dados que são armazenados consigo, né? E aí, João, você trouxe em relação aos vazamentos, eu não sei se vale a pena que a gente comentar sobre aquele que aconteceu agora, que foi público, aqui eu posso falar, que foi em relação lá no Rio Grande do Norte, né? Que houve 70 milhões de dados foram vazados, né? Realmente houve essa falha lá nesse Detran. E aí a gente pergunta, o que é que acontece, né? O que acontece nesse aspecto? Assim, eu digo que esse vazamento, o Detran, no caso, ele teve muita sorte por ter sido feito antes de agosto, né? Porque se tivesse feito a partir de agosto realmente da aplicabilidade das multas, realmente a autoridade, que até então a gente não viu uma primeira atuação dela em relação à aplicação de multa, porque ela não pode ainda, né, não está vigente, mas a autoridade, com certeza, pelo fato de ser algo realmente que foi conhecido de grande notoriedade, esse vazamento, ele iria realmente apurar e aplicar a multa devida, caso realmente comprovasse que era devida aquela multa, né? E assim, Rafael, só te interrompendo um pouquinho, só para colocar o dado, para ver a importância que está sendo dada a proteção aos dados. A multa para a empresa ela chega a 500 milhões, né? Ou 2% do faturamento da empresa. Então você vê que realmente assim, o cuidado da proteção aos dados ele realmente chegou, foi uma coisa que chegou para ficar, né? Uma coisa, eu quero saudar o doutor Alexandre Tagino, que está aqui nos prestigiando também nessa noite. Alegria recebê-lo aqui. Então, você vê que realmente está se dando a importância devida ao que nunca se deu, né? Os nossos dados, eu gosto de comentar muito, eu tenho dito que eu abri uma pequena empresa, né? Com menos de 15 dias, alguém já me ligou com o meu CNPJ oferecendo um acesso de uma operadora de televisão, ou operadora de internet, telefonia, né? Pois é. Então já ligou, disse, olha, o senhor é proprietário da empresa tal, eu digo, tá danado, peraí. Né? Os caras já tinham acesso. Então, estava na hora, realmente, do Brasil acordar para isso e tomar essa atitude. Queria que você discorresse também, entre tantas coisas que você vai discorrer, sobre a questão dos órgãos de trânsito, a questão das licitações, das compras, da segurança com relação a isso também. Show de bola, João. E seria realmente o segundo aspecto aqui, como eu trouxe anteriormente, que eu divido o órgão de trânsito em dois grandes grupos, né? O primeiro é aquela da aplicação da LGPD de forma indireta, que foi o caso que eu trouxe agora, e esse segundo fluxo, que esse segundo grupo, esse segundo fluxo de dados perante o órgão de trânsito, ou o órgão de trânsito. Acontece que o órgão de trânsito ele tem diversos serviços a ser prestado na sociedade. E ele não tem mãos suficientes, como a gente sabe, para poder prestar de forma de contratação de servidor público para poder prestar aquele serviço. Também ferramentas de tecnologia que eles não têm, digamos, capacidade para desenvolver, porque a área
tecnologia é uma área mais específica, o que eles precisam. Enfim, e daí, como a gente sabe, como é o ritual aqui nosso do Brasil, eles passam a ter que fazer uma contratação de um terceiro, que vai ser uma empresa privada com fins lucrativos, né? Para poder prestar aquele serviço. Ou então, também pode ser feito um chamamento público, pode ser feito um credenciamento, qualquer outro canal, outro meio de contratação, de credenciamento, de parceria que o órgão de trânsito ele vai ter com uma empresa privada com fins lucrativos, certo? Ele tem que se atentar e se adequar de forma direta na hora da publicação do edital, da licitação, na hora da publicação da portaria do credenciamento, assim, o que a gente vê de credenciamento no órgão de trânsito, eles vão ter que realmente deixar normatizado como se dará aquela aplicação da LGPD. Vamos lá, a partir do momento em que um órgão de trânsito publica um edital, publica um TR, lá vai ter que ter um ponto, um tópico, como já existe, digamos, do pagamento, do serviço, do equilíbrio econômico, vai ter um tópico da LGPD, onde a empresa que será contratada ou a empresa que será credenciada, ela vai ter que seguir. Porque nesses aspectos, o Detran ele vai funcionar, ele vai ser um controlador do dado, porque ele vai tomar decisões de como aquele dado será tratado pela empresa que está sendo credenciada ou contratada. E aí, a partir de então, todas as licitações, todos os credenciamentos, as portarias que os órgãos de trânsito publicar, eles terão que trazer um ponto especificando, normatizando em referência à LGPD. Eu vou até citar aqui um ponto que você falou no início sobre a biometria, né? A gente sabe que o Denatran ele publicou uma portaria para homologar empresas para poder fazer a captura daquela biometria, né? Eu acho que E aí, é a 15, né? isso, é a 1515 a portaria, e ela traz digamos, essa possibilidade, essa regulamentação, essa possibilidade da captura de biometrias pelos órgãos de trânsito. E aí lá tem vários aspectos dizendo como é feita a captura, como a especificação técnica daquela captura, de como será feito. E lá tem um artigo onde fala também que quem serão as empresas que poderão ser credenciadas para poder vender o seu produto, né, que é a captura da biometria, aos órgãos de trânsito. O Denatran ele traz isso aí. E nessa portaria, provavelmente, acredito que eles já devam estar atuando nesse sentido para poder revisar algumas portarias, porque vai ter que constar, vai ter que incluir como vai ser feito o tratamento daquele dado, respectivo dado capturado por aquelas empresas. Tanto nessa portaria, ou então no próprio ato da licitação, como eu já expliquei, no contrato com a empresa privada, ele vai ter que ter dizendo como será o tratamento daquele dado. Seria essa adequação desses processos, João. Seria realmente assim. E aí eu trago aqui um ponto que é bem discutido, mas é a responsabilidade por aqueles dados, quando se tem um terceiro ali também na relação, né? E aí eu digo, o Detran também tem responsabilidade perante os dados que são coletados, que são tratados por aquela empresa que foi contratada ou credenciada por ela. É um braço, ela também tem responsabilidade. E diante disso, ela tem que trazer as normas, ela tem que normatizar como vai ser o tratamento. Seria o grande importância para também, em um futuro, caso aconteça um vazamento, ela tem como se defender e dizer, a minha parte eu fiz aqui, quando a NPD for fazer a investigação, ele vai dizer, a NPD, eu realmente fiz a minha parte, eu normatizei, eu fiscalizei, entretanto, houve uma falha perante o contratado ou o credenciado. Isso eu acho seria essa auditoria. É aí que eu acho a importância, né, dos órgãos de trânsito se anteciparem, né, criar os seus comitês, começarem a trabalhar exatamente por isso. Eu acho, Rafael, que
a LGPD ela nos dá uma grande oportunidade de, a partir de agora, aplicar compliance em todas as nossas empresas, né? Eu acho que é o momento de ter conformidade em todos os processos. Então, assim, especialmente os órgãos públicos, nunca se preocuparam com isso, né? Eles nunca foram cobrados. Então, a grande responsabilidade da NPD em realmente fazer valer, em multar e autuar, é o que vai trazer mais na frente, né? Que realmente as empresas comecem a ter esse cuidado, comecem a ter esse carinho, comecem a ter essa responsabilidade, comecem a ter essa segurança, comecem a entender que eles precisam ter respeito, né, aos dados de outro que ele toma conta, né, especialmente ao órgão público, né? Eu queria saudar aqui o nosso amigo querido Danilo, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB da Bahia, que está aqui nos prestigiando. Doutor Danilo, alegria recebê-lo, meu amigo. Felicidade. Doutor Danilo, Pode falar. Mande um abraço para o nosso amigo Fabrício e nosso amigo Hermes Hilarião, da Bahia. Amigo nosso aqui. Doutor Danilo fez, tá, alguns dias atrás também, tem essa preocupação que nós temos, fez também uma live tratando da LGPD. Então, vamos seguir aí com o nosso bate-papo, né? Então, qual a ideia, Rafael? Como o órgão de trânsito ele deve tratar o armazenamento dos dados? Vamos agora puxar um pouquinho, né, para a nossa sardinha, para o órgão de trânsito. Certo. Assim, João, até um ponto que cabe relevância aqui a trazer aqui para a gente é que está se estudando também que a falha na proteção de dados possa ser causa de improbidade administrativa perante os gestores ali daquele órgão de trânsito. É um ponto que a gente vem se estudando, vem se debatendo para saber se vai ser causa também de improbidade administrativa e podendo realmente prejudicar o próprio gestor ali que foi elegido, digamos assim, para estar ali naquele cargo de direção. Mas vamos lá para a sua pergunta. Como é que os órgãos de trânsito deverão fazer o tratamento de dados da sociedade, dos titulares de dados, né? Então, é aquele ponto que a gente vem se discutindo, né? Primeiramente, tem que, ao meu ver, contratar um profissional adequado para fazer a orientação adequada, a consultoria para esse órgão de trânsito realmente é algo essencial. E daí vir o passo a passo para a adequação. Primeiramente, fazer que a criação do comitê, onde dali vai se ter uma ideia de como vai iniciar a adequação LGPD daquele órgão, vai começar a fazer os treinamentos dos seus servidores. Sim, o órgão de trânsito tem que fazer o treinamento de todos os servidores, de todos os seus colaboradores. Depois, vai ter que ter um mapeamento dos dados que tem, um fluxo, de todos os fluxos de dados. Ali vai ter que ser feito todo o mapeamento, saber para aquele dado que é coletado, para que é coletado, realmente ele é necessário ser coletado. Rafael, a partir daí... Só para usar um termo assim, que eu tenho utilizado, é fazer um inventário dos dados, né? O órgão é acostumado a fazer um inventário do seu material, né? Então, chegou o momento de fazer um inventário dos seus dados, conhecer quais os dados que o órgão detém, né? Quais os dados, sejam eles de usuários externos, como internos, como funcionários, né? Para que ele possa, aí sim, eu tenho esses dados em mãos, do como eu vou tratar esses dados. E aí, quando se tiver essa ideia, João, aí sim você vai ter que analisar. Esse dado aqui que eu tenho é necessário? Eu preciso continuar a coletar? Eu preciso continuar a cobrar dos titulares? Se sim, continua e a justificação a gente já sabe qual é. Mas se não, tem que apagar aquele dado. E seria realmente algo que poucos gestores têm essa noção, que é aonde ele está sendo armazenado. Será que o órgão de trânsito tem um servidor que eu digo servidor computador físico dentro do órgão para salvar, para guardar aqueles dados que ele está sendo coletados? Será que aquele servidor não é físico, é um servidor virtual, ou seja, é na nuvem, né, como a gente diz? Será que esse servidor que foi contratado para guardar esses dados, será que ele é no Brasil? Será que ele é internacional? Tudo isso tem que ser analisado para poder
ter a melhor orientação. Eu falei aqui que poderia ter uma consultoria, mas também o Detran pode capacitar algum servidor para poder fazer essa adequação do órgão. Uma coisa importante que você falou é, por exemplo, o órgão perguntar à sua base de dados onde está armazenado. Tem espelhamento desses dados? Né? Tem backup desses dados? Quanto tempo vai ser guardado, né? Quando vai ser guardado, se acontecer hoje, naquela base, um incêndio e ele acabar, a gente tem onde restaurar esses dados. Né? Então, são perguntas infinitas, né, que a gente precisa realmente, dentro de um processo LGPD, tratar. E aí tem esse passo a passo que deve ser seguido para poder realmente o órgão ter toda a tranquilidade, digamos assim, no futuro, após a devida adequação, ter uma tranquilidade para quando a ANPD vier fazer algum questionamento, vier fazer uma auditoria, ele ter condições de até saber o que é que ele tem. Perfeito. Entendeu? Ele tem que fazer essa adequação para quando acontecer o pior, digamos assim, ele ter como se justificar, ele ter como mostrar à autoridade que ele está realmente fazendo o correto, que está aplicando a lei, né? Que a lei está sendo aplicada de forma correta. Para evitar, como a gente já sabe, uma multa que não é nada barata, né? Não é nada agradável, né? Essa multa não é nada, nem barata, nem agradável. Ela realmente... E outra coisa, essa multa ela vai ter um processo muito didático, porque eu acredito que a ANPD ela vai divulgar isso com muita propriedade. E nem é só o ponto, João, da gente ver que não, a ANPD multou, digamos assim, um órgão de trânsito. Tudo bem, tem o prejuízo da multa, mas também tem um prejuízo do descrédito da imagem daquele órgão, entendeu? Também tem isso, que isso aí é um valor incalculável, né? Uma reputação para poder ser erguida é muito difícil, mas para poder reerguer é mais difícil ainda, né? Depois que houve um problema nesse sentido, de vazamento, realmente de quebra de privacidade dos titulares, né? Ô, Rafael, para você ver, acho que é importante a gente colocar isso, até porque nós estamos falando para órgãos de trânsito aqui. Olha, você, em pouco tempo, eu acredito que em 6 meses, nós temos no Brasil 27 Detrans, né? Como você falou, é público. Nós tivemos um problema no Rio Grande do Sul, um problema no Rio Grande do Norte e um problema em São Paulo de vazamento. Então, de 27, 3, né, foram descobertos vazamento de dados, informações. Então, para você ver como realmente existe uma falha muito grande de segurança, porque as pessoas não se debruçaram sobre isso. E agora o advento da LGPD, eu digo muito, só citando aqui um exemplo, Rafael, a gente agora teve uma mudança muito forte no Código de Trânsito, né? Que você acompanhou, 59 mudanças, a 14071. A 14071 ela trouxe no seu bojo a criação da multa por exame toxicológico. Desde 2015 já existe a obrigatoriedade do exame. Você vê o que é Brasil. Ninguém fazia porque não tinha multa. Na hora que instituiu a multa, agora em 12 de abril, enlouqueceu o Brasil todo porque agora tem multa. Então, lamentavelmente, a gente só consegue andar com segurança assim. E a LGPD ela veio para isso, né? Para realmente punir, para tratar de maneira devida e segura os dados que são importantes para cada cidadão. Né? Exatamente, João. E até assim, esses casos foram os casos que tiveram uma publicidade nacional, né? Essa questão do Detran. E tem inúmeros outros casos que a gente, de menor potencial, porém, realmente foi questão de vazamento, que não foi dado, digamos, a devida publicidade nacional. Com certeza, outros Detrans já tiveram dados vazados de maneira errada, realmente, e que não teve essa publicidade. E, assim, foram casos, 3 casos não é muito caso, porém, foram os maiores casos, né? Mas se a gente vê de menor potencial, tiveram diversos. Até o fato, João, de um servidor dentro do Detran pegar um relatório ali interno de algum cidadão e passar, digamos assim, para um terceiro, utilizar do seu serviço, da sua profissão,
para pegar aquele dado e divulgar para, assim, que obviamente é um menor potencial, porque atingir apenas uma pessoa, digamos assim, e não tem tanta publicidade. Porém, isso também é um vazamento. Exatamente. Dessa também é um vazamento. Tá, você Teria aqui comentou uma agora. pergunta do amigo Eu ia aqui, falar sobre Oliveira isso. Advogado. É o Pronto. nosso, Danilo. Lembra que você acabou de falar na 1515 que nós vamos Isso. precisar ter uma mudança na portaria? Então, o doutor Danilo coloca exatamente isso. A pertinência dos DETRANs colocarem seus marcos regulatórios para os credenciados a exigência de cumprimento da LGPD. Isso aí, doutor Danilo, eu acredito que não temos para onde correr, né? Eu estou citando um exemplo aqui da nossa CEMOB, que já estamos fazendo, criando um comitê, e nós vamos ter que realmente ter regulamentações internas, criar uma política de privacidade dentro do órgão, né? Disseminar isso entre todos os servidores e também trabalhar com os credenciados, né? Porque os credenciados eles têm acesso aos dados, e aí a importância aí de entrar o Denatran e o CONTRAN para poder fazer portarias e resoluções, né, que façam mudanças profundas no que está hoje e que libera credenciamentos, como vou dar um exemplo aqui, os credenciados estampadores e fabricantes, né? Então, a gente precisa colocar nessa legislação algo que realmente possa garantir que eles, ao terem acesso aos dados do Denatran, dados de condutores e veículos do Brasil inteiro, eles sejam responsabilizados por uma política, né, voltada à LGPD. Essa pergunta, Danilo, né, João? O nome É dele, doutor Danilo da Bahia. Doutor Danilo, excelente, doutor Danilo. Parabéns pela pergunta. Realmente, como o João bem explicou agora, os órgãos de trânsito não têm para onde fugir. Eles terão que exigir que em qualquer processo de credenciamento ou processo licitatório, que aquela empresa tenha uma política de privacidade. E fazendo aqui uma diferenciação entre política de privacidade e aviso de privacidade. Aviso de privacidade, João, é aquele que ele é externo para as pessoas, usuários, tá? Os usuários daquele software, o usuário realmente daquele sistema. E a política ela é algo interno para os servidores, para todos os colaboradores do órgão, da empresa. E o DPO, que como eu já mencionei aqui, é o encarregado, né? Digamos em português o nome, e cada empresa, o credenciado, que vai ser uma empresa privada, ele terá a obrigação de ter um DPO. E pelo fato dele já ser obrigado por lei de ter um DPO, também é de grande importância que o órgão de trânsito, na hora de fazer um credenciamento, de fazer uma licitação, ele exija qual é o DPO daquela empresa, porque o DPO, o encarregado, ele é a pessoa principal nessa questão do tratamento de dados, porque ele é quem vai gerir, ele que vai estar por dentro, ele que vai fazer as respostas, ele que vai realmente ser o responsável pelaquele tratamento. E é assim, por ser obrigado por lei, é interessante sim, e digamos, realmente, e não tem para onde fugir, o órgão de trânsito ter isso como premissa e trazer, cobrar isso dos seus credenciados / contratados. Tanto que se tem uma política de privacidade, quanto se tem um encarregado, tratando-se de empresas de software que vão tratar com maiores dados, outros documentos, como termo de uso da própria ferramenta, e essas obrigações, realmente para poder deixar legal e, como eu já disse, e não ter um prejuízo futuro, onde o órgão de trânsito, o qual credencia ou contrata a empresa, também é responsável pela falha daquela empresa que está sendo contratada ou credenciada. E aí é interessante demais ter essa cobrança dos órgãos. Perfeito. A gente está aqui com o nosso querido Eduardo Varanas, também é um servidor da CEMOB, ele está perguntando se vocês entendem que a implementação do LGPD ela aumenta a ânsia de hackers utilizar os famosos ransomwares, já que as instituições terão a obrigação de não deixar vazar dados. Eu acredito, eu vou colocar a minha opinião, o editor Rafael fala logo após, que esse advento dos hackers, ele hoje já está acontecendo, né? E os caras estão aí e estão conseguindo invadir. Então, o advento da LGPD, ela vem para fortalecer as seguranças.
elas, na verdade, vão aumentar a ânsia dos órgãos agora de trânsito e empresas em dotarem os seus sistemas de uma maior segurança. Né? Por quê? Porque eles agora serão penalizados. Antigamente, ele deixava o rastro, ele deixava portas abertas, né? E aí, nesse momento, os hackers chegavam e faziam, vou falar no popular, faziam uma festa. Quantos sites de órgãos de trânsito, ao longo do tempo que eu me entendo, foram invadidos, né? Durante esse tempo todo? Né? Eu tinha aqui no Detran da Paraíba uma vez, a gente criou a consulta, né, de dados numa época longínqua, em 95, a gente fez a primeira consulta, só que a gente colocava uma base, né, todas as noites. Né? E um hacker, naquela época, em 95, ele invadiu e retirou multas. Por sorte, eu fiquei rindo dele no outro dia, porque no outro dia, quando a gente deu carga, a multa estava lá. Porque a gente fazia a cada 24 horas, dava carga. Mas ele conseguiu entrar, né? Ele conseguiu entrar e retirar. Então, essa ânsia dos hackers, ela realmente ele não vai parar. O que a LGPD, na minha opinião, Eduardo, traz é o fortalecimento das instituições, que agora, no Brasil, lamentavelmente, quando você é obrigado, só assim você faz. Então, agora nós somos obrigados, seja órgão de trânsito, seja empresas, né, a realmente cuidar com muito mais segurança, com muito mais responsabilidade desses dados, sob pena de levar-nos penalidades altíssimas. Excelente, João. Você foi cirúrgico aí na sua explicação e agregando mais sobre essa pergunta do amigo Eduardo, não tem, Eduardo, a necessidade, digamos assim, o intuito, a vontade de um hacker, ela já existe, né? Ela já existe, porque, digamos assim, um hacker é um ladrão, digamos assim, virtual, né? E o ladrão, ele não precisa ter motivos para poder querer roubar alguma coisa, né? O motivo é conseguir maior pecúnia sobre aquele valor que vai ser roubado, né? Sobre aquele dado que vai ser roubado. E aí, independente da LGPD ou não, sempre irá existir, sempre terão hackers querendo roubar assim, dados e cobrar por aquilo, né? E aí, como o João bem frisou, a LGPD ela já vem para poder tentar deixar mais seguro o tratamento desses dados. A LGPD já vem para poder evitar para que os órgãos tenham como, digamos, obrigação legal, o que moral já se tinha, né, João? Mas Sim. legal de ter uma segurança daqueles dados que são tratados por aqueles órgãos, por aquelas empresas privadas também, que eles realmente tenham digamos, além do problema de perder aqueles dados, né, que é além do prejuízo ali, que seria o prejuízo de perder os dados, o prejuízo, o descrédito comercial, certo? E além do mais, a multa que será aplicada pela LGPD, pela ANPD, a ideia é que realmente se faça o máximo para poder evitar que isso aconteça e que os hackers ele venha a tentar roubar de algum determinado órgão ou empresa. Seria realmente essa a ideia, como o João bem frisou. Eu acho que a LGPD é um marco. Né? Eu acho que é um É, marco que vai fazer um divisor de águas. Né? Da forma que era tratado os nossos dados, né? Volto a citar esse exemplo, ninguém suporta mais essa questão das operadoras, seja de televisão, seja de telefonia. Eles acessam a gente, né? É um estrupo virtual. Né? Eles realmente têm acesso, a gente não sabe como, e ninguém é responsabilizado. Né? Então, acho que chegou a hora. Né? Então, a LGPD ela deixa a gente muito feliz, né? Saber que nós temos obrigação, né? Como empresas, né? Como órgãos de trânsito, de tratar, de cuidar e de proteger. Independente se é um dado de condutor, se é um dado do infrator, né? Ele mesmo sendo infrator, ele tem o direito a todas as suas defesas, ele não pode ser exposto, né? A que você apresente pontuação dele, apresente suspensão dele, apresente, né, imagens que são coletadas de falhas dele, que são aquelas imagens de câmeras. Inclusive, é uma coisa que precisamos, sabe? Também nos debruçar e estudar sobre isso. Que hoje está havendo uma coisa muito importante, que são infinidades de câmeras que são instaladas. Isso, para a segurança, realmente tem sido perfeito.
mas a gente precisa ter o olhar também Da com a privacidade. esse dado para você não expor, né? Para que, às vezes, uma câmara de um órgão de trânsito, ele possa expor o cidadão e termine que a gente agora leve, né, uma ação nas nossas costas, e essa ação, dessa vez, é muito pesada. É verdade, doutor Danilo, o comparativo LGBT e a lei de acesso à informação. Fica à Eu vontade, não... doutor. Ele perguntou mais uma coisa, foi o Danilo? Ele pediu um comparativo sobre a LGPD e a lei que nós já temos de acesso à informação, né? A lei de acesso à informação foi aquele ponto também que eu trouxe da transparência, que tem que se ter um equilíbrio, como eu bem expliquei aqui. Obviamente, não, se for algo realmente relativo, que tenha indicação de ser informado, que seja realmente que tenha uma necessidade para ser informado para a sociedade por questão de transparência, a lei de transparência, a lei de informação, ela vai, digamos, vai embasar a divulgação daquele dado. Porém, tem que se fazer aquele equilíbrio entre privacidade e segurança. E também a informação quando a gente se trata de órgão público, né? A ponderação entre essas leis vai ter que existir sempre. E, obviamente, até trazendo aqui o exemplo que eu já mencionei, no caso de trazer a informação do valor de quanto o servidor ganha. A informação do valor, ela realmente é uma necessária para mostrar transparência dentro do órgão. Porém, não é necessário divulgar qual é o CPF do servidor, onde ele mora, todos esses pontos. Isso aí não quer dizer que é uma informação. Isso aí você já está entrando na privacidade daquele servidor. Seria esse ponto. Perfeito. Eu acho que a lei de acesso à informação é também aquela que nós utilizamos nos órgãos públicos. Ela veio para facilitar ao cidadão o acesso à informação, né? A transparência da informação, né? Quando eu tive o Denatran, era muito usada ali essa informação. Inclusive, a gente tinha uma segurança muito grande que, se a gente não respondesse, né, as diretorias do Denatran não respondesse em 15 dias qualquer solicitação de um cidadão que ele fazia através do SIG, os pagamentos do Denatran eram bloqueados, né? Então, ele trouxe realmente uma garantia para que o cidadão pudesse ter acesso à informação. E a LGPD, ela já é geral, né? É uma lei de proteção que, além de dar o acesso à informação, ela protege esses dados. Ela realmente, você, a partir de agora, inclusive, a SIG, ele vai ter que se adaptar a isso. Então, você vai ver qual a informação que realmente, dentro da LGPD, vai poder ser liberada para cada um. Nós vamos ter nível de acesso, nível de segurança, nível 1, 2, 3 e 4. Né? Então, você realmente, eu acho, doutor Danilo, que a LGPD ela veio para fortalecer, para engrandecer e para complementar a lei de acesso à informação. O Robson aí também está falando para a gente que é uma grande verdade, né? Que realmente a LGPD é aquele ditado que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado, porque hoje, o Robson diz uma coisa que eu sempre... O bem mais precioso de uma empresa hoje realmente é o dado. Muito feliz, Robson, essa sua colocação, e é verdade. Por isso, a preocupação dessa lei é para preservar, para resguardar, para dar garantia de que esse dado será bem cuidado e bem tratado pela empresa. E, João, um ponto que eu também, já estamos chegando aqui no nosso final, né, do nosso tempo, mas é bom a gente também frisar aqui nem parece, foi tão rápido, mas é bom a gente frisar aqui que a gente só comentou mais pelo lado de cá, pelo lado de quem recebe o dado, né? Mas comentando também pelo lado de quem que oferta o seu dado, no caso que é o titular do dado, ele tem que realmente estar por dentro da lei, porque ele tem que saber quais são os direitos que ele tem, qual o direito dos titulares, saber que ele pode perguntar ao órgão para confirmar quais os dados que o órgão tem, ele tem que ter acesso aos dados que estão dispostos naquela empresa, naquele órgão público. Caso tenha um dado errado, ele tem o direito de solicitar a sua correção, pedir a sua eliminação. Ele pode, por exemplo, eu tenho um dado numa certa empresa de uma companhia de telefone, e aí eu quero fazer minha mudança
de companhia de telefone, certo? Eu posso pedir para aquela empresa faça a portabilidade dos meus dados e, consequentemente, apague os meus dados dela porque eu fiz a minha portabilidade. Eu posso pedir também reclamar sobre um dado que tá errado, desnecessário, revogar um consentimento que eu tinha dado para uma empresa. Tem vários direitos que os titulares têm que estar cientes para poder também saber agir na hora de fazer, de ter alguns seus direitos prejudicados, né? Tem que Perfeito, ter perfeito. essa noção também, trazendo para o lado de cá dos titulares de dados. Perfeito. Para saudar aqui os amigos de Pernambuco, quero saudar um dos gerentes do Detran Pernambuco, Nivaldo, está aí presente, participando, né, ativamente com a gente aqui. Da nossa amiga Patrícia, que é secretária do Instituto Via, que lá de Pernambuco, do Porto Digital, onde é a nossa sede. E quando o Nivaldo diz que a LGPD, olha aí uma visão de um servidor do Detran. É fundamental para os órgãos como o Detran, que são grandes cartórios, que tem como uma de suas missões a guarda dos bens dos usuários, que são seus veículos e os dados do proprietário. Nós temos 3 minutos, Rafael. Eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Essa live está simultânea agora no Instagram e no YouTube. Eu estou com acesso só ao Instagram, que não estou vendo no YouTube. Mas, como eu falei, ela vai continuar a partir de daqui a pouco, né, no IGTV, lá no YouTube da gente, para que vocês possam interagir, integrar. E eu quero colocar à disposição de todos os órgãos de trânsito, de todas as empresas, tá? O Instituto Via, ele está capacitado para ajudar vocês, para dar informações. Então, vocês podem utilizar nosso Instagram, as nossas redes sociais, para interagir com a gente, para tirar dúvidas, tirar informações. Eu acho que é importante a gente que trata, né, fomenta tecnologia para um trânsito melhor. A gente fica muito feliz quando vê leis como essa que vão preservar realmente para que a tecnologia ela consiga continuar ajudando, mas que ela não seja também um empecilho para que as pessoas comecem a colocar que ela tem vazamento de dados, né, que ela tem fraudes, que ela tem processos que não são muito corretos. Então a gente fica muito feliz e vai defender com muita força, né, a LGPD e vigiar para que a NPD realmente ela possa agir, ela possa multar, ela possa punir, ela possa orientar, ela possa fazer o papel dela para que realmente seja uma verdade essa LGPD agora no Brasil. Então, doutor Rafael, fique à vontade para a sua saudação final e o que achar que precisa acrescentar, você tem aí 2 a 3 minutos ainda. Fique à vontade. João, mais uma vez agradeço pelo convite, pela participação aqui, pela minha participação aqui na live. E todos aqui também fico à disposição, viu, João? A todos que têm um interesse de me contactar, estou disponível também por meio do Instituto Via e também por meio do meu próprio Instagram. Sou totalmente acessível. Quem tiver alguma questão, algum posicionamento, alguma discussão, estou completamente disponível para poder a gente conversar, trocar essa experiência em conjunto. E, João, só desejo agora uma boa noite a todos, pelo tempo que foi me dado para escutar. E muito obrigado. Vou realmente, a cada vez mais, trazer novas informações, porque, como a gente sabe, a LGPD está sendo uma construção, né? Cada dia é uma novidade que nós temos e qualquer novidade nós estaremos sempre aqui ligados e trazendo mais informações. Muito obrigado, pessoal, e obrigado ao Instituto Via e obrigado ao amigo João. Então, Rafael, muito obrigado pela sua presença, agradeço demais, acho que foi muito rica, muito esclarecedora, né, essa live. Pena que foi só 1 hora, né, que passou parecendo 10 minutos, foi muito rápido. Então, que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela presença de todos aqui nessa noite. E estendendo também amanhã, eu tenho um amigo que diz bom dia, boa tarde, boa noite, que você pode ver em diversos horários, né? Sintam-se saudados e abraçados e que possam consumir esse conteúdo tão rico. Obrigado, Rafael. Satisfação. Obrigado, João. Até mais.